Vamos finalizar a exposição dessa carta nessa noite, lendo os versos 13 até o final do capítulo. Efésios 6, a partir do verso 13. Assim diz a palavra de Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vô-lo enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Tá aí, meus irmãos e irmãs, a leitura da palavra de Deus. Essa parte final desta carta, como temos observado, é onde Paulo fala sobre o nosso combate, o combate cristão, a luta espiritual. E nós já podemos aprender várias coisas até aqui. Foram, acho que, umas 4 exposições, ou 3 ou 4. Por exemplo, falamos sobre a realidade da luta, né? Que se trata de uma luta diária, verdadeira, da qual nós nunca podemos fugir ou escapar. Nós somos soldados e sempre temos que nos comportar como soldados. Soldados sempre precisam estar preparados para os combates e para os piores combates. Falamos também sobre a natureza da luta, né? Não é uma luta física, humana. Paulo disse, não é contra a carne e o sangue, mas é uma luta espiritual, uma batalha muito próxima, né? Uma luta individual frequentemente, como 2 guerreiros que estão lutando corpo a corpo no campo de batalha. Portanto, se trata de uma luta muito localizada, ainda que sim, nós sejamos todos soldados um ao lado dos outros para poder ajudarmos, mas os ataques frequentemente são realmente individuais. Falamos sobre os inimigos da luta, né? O diabo, os príncipes, as potestades, esses seres dos quais nós não temos muito conhecimento, mas o pouco que temos já é suficiente para saber o quanto são perigosos, maus, e porque não devemos jamais subestimá-los. Então, hoje pela manhã falamos sobre as nossas táticas na luta, o que nós devemos fazer. Nós devemos primeiro nos prepararmos bem para o combate. Não adianta irmos diretamente para o campo de batalha sem antes nos prepararmos. Isso é assim em todas as áreas da vida, né? Para que os irmãos possam cantar aqui, tiveram que ensaiar antes, não é chegar na hora aqui, cada um canta o que quiser, faz de qualquer maneira, não vai dar certo. Para os irmãos tocarem bem, eles têm que ensaiar, precisam treinar, precisam praticar, em qualquer área da vida, para que alguém faça alguma coisa bem feita, demanda não só ter talento natural para fazer aquilo, mas demanda treino, demanda preparação, levar a sério, assumir aquilo como uma função pela qual vale a pena dedicar tempo. Frequentemente nós não olhamos assim para a nossa vida cristã, nós pensamos que vamos levando, né? Vamos fazendo, vamos atendendo às demandas, como elas vão surgindo aqui ou ali, vamos vivendo no improviso.
no improviso, mas o improviso raramente dá certo. Sim, a função da igreja é de treinar o povo de Deus. Por isso Paulo falou aqui, já nessa carta, tantas vezes sobre o fato de que Deus colocou uma estrutura bem organizada na igreja dele, dotando, capacitando pessoas para que umas possam treinar as outras. Por isso, primeiramente, nós precisamos buscar esse treinamento. Evidentemente que se alguém não participa disso, só visita a igreja esporadicamente, envolvendo-se o mínimo possível nas coisas da igreja, essa pessoa jamais será bem treinada para a batalha, para o campo de batalha. Sempre será um alvo fácil para o inimigo. Aliás, soldados avulsos são alvo fácil. Pessoas que estão sozinhas no meio da batalha, são as primeiras a serem atingidas e derrubadas. Por isso, a necessidade do todo, da comunidade, da comunhão, das pessoas estarem juntas. Porque não apenas porque nós precisamos da proteção dos outros, mas porque nós também somos chamados para ser a proteção dos outros. Se neste exército, neste grupo de soldados que está lutando a batalha, está faltando ali um escudo, um único que seja, isso significa fraqueza, isso significa vulnerabilidade, de maneira que o inimigo sempre saberá que ali ele tem um espaço para entrar, para se introduzir de alguma maneira. Por isso, Paulo disse lá aos Filipenses que nós precisamos aprender a lutar juntos. Lutar juntos. Tem gente que sabe muito bem lutar sozinho. Nos filmes, nós sempre vemos isso, aqueles heróis que resolvem tudo sozinho. Eles nunca levam nem um tiro, nenhuma bala certa a eles. Passam o filme inteiro correndo para lá e para cá e as balas, elas se desviam. Parece que tem ímã contrário, nunca acerta. E no final, o herói salva o dia, salva o mundo mais uma vez. Isso é uma ilusão. Não é assim no campo de batalha. Ninguém é tão forte e poderoso que consiga resolver as coisas sozinho. É a junção de forças. Soldados lutando lado a lado. É assim que a igreja avança, é assim que a igreja vence. O ponto principal aqui aquele que Paulo mais aborda, é justamente esse de vestir a armadura de Deus. Primeiro ele diz vestir a armadura. Depois ele diz erguer a armadura. Esse detalhe, no versículo 11 ele fala assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então, eu disse pela manhã que isso a gente faz antes de ir para o campo de batalha. Ou seja, aqui ainda está o treinamento. É durante o treinamento do povo de Deus que ele aprende a vestir uma por uma das peças da armadura de Deus. E essas peças, essas partes, serão descritas agora. Mas depois ele volta a falar e acrescenta, ou muda o termo, no verso 13, ele diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus. E aqui, tomar, o verbo grego, na verdade, significa levantar. Levantem. O sentido, claro, é usem, coloquem em prática. É o momento de usar a armadura. Então, há tempo para vesti-la, e isso é feito antes de enfrentar a batalha, mas no meio da batalha tem que usar a armadura de Deus. Nada mais isso, nada mais significa do que colocar em prática essas virtudes que serão descritas na sequência. Vejam, de quem é a armadura? Pela manhã eu falei isso, quando ele diz que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, eu enfatizei que isso significa, por um lado, que nós temos que abandonar toda a confiança em nossa própria força. Abandonar toda a expectativa de que nós
conseguiremos fazer alguma coisa por nós mesmos. Por isso eu disse, o verbo aqui é muito interessante, é um imperativo passivo presente. Difícil traduzir isso na língua portuguesa. O grego tem essas idiosincrasias interessantes, mas a ideia parece ser assim, olha, eu tenho que fazer isso, mas ao mesmo tempo, eu não posso fazer isso. Eu não consigo fazer isso. Não é o que eu faço ativamente, não é o que eu faço por minha própria força, poder, experiência, ou sequer vontade. Portanto, é o poder de Deus que nos capacita. E para que o poder de Deus nos capacite, nós precisamos, antes de tudo, desistir de nós mesmos. Reconhecer que somos soldados ruins. Reconhecer que somos péssimos nesta batalha e que não podemos fazer nada significativo, a menos que o Senhor mesmo venha e nos dê o seu poder e nos dê a sua armadura. De quem é a armadura? Nossa. Ele diz, tomai toda a armadura de Deus. É dele. São as armas dele. A armadura é dele. Cada peça aqui dessa armadura nada mais é do que ou um atributo de Deus, que ele nos comunica, ou é um dom dele, um presente dele para nós. E para que não haja nenhuma dúvida de que de fato essa armadura é dele, vejam o texto que Paulo está usando como base disso aqui. Porque há uma passagem no Antigo Testamento que já mencionou esses termos mais ou menos semelhantes. É Isaías 59, podem abrir lá. Isaías capítulo 59. A partir aqui do versículo 14, Isaías 59, verso 14, o profeta diz assim: pelo que o direito se retirou, e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças, e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. E ele continua dizendo então o que Deus ia fazer em relação ao povo e principalmente aos inimigos do povo de Israel naquele momento. Vocês perceberam? A armadura é de Deus, não é nossa. Não é a nossa força, não é o nosso poder e muito menos as nossas armas. São as armas dele, as quais ele deseja compartilhar conosco, ele deseja nos vestir destas armas. Quando Deus derramou o seu Espírito Santo, ele disse: vocês vão receber poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, para que vocês sejam minhas testemunhas. Então a ideia é sempre essa, é Deus mesmo vindo, é Ele na pessoa do Espírito Santo, na pessoa poderosa do Espírito Santo, vindo e capacitando a cada um a realizar a tarefa, a função que Deus mesmo projetou para cada um de nós. Então, a armadura é dele, são os seus dons, são os seus atributos, os quais ele nos dá, para que então nós os utilizemos contra os inimigos. E como eu disse pela manhã, não há nenhuma coisa muito nova aqui, em termos de explicação, de Paulo a respeito das peças dessa armadura. Você não vai encontrar nada místico, misterioso,
Do tipo assim, vamos vencer a luta espiritual contra os principados e potestades, temos que fazer esse ou aquele ritual, temos que realizar essa ou aquela novena, não sei o quê. Vocês sabem, é muito comum encontrar isso em igrejas que praticam a chamada batalha espiritual. Para eles se trata de realizar certas práticas místicas, misteriosas, sobrenaturais, para assim derrubar o inimigo, amarrar o inimigo e vencer a batalha. Não é nada disso que Paulo está ensinando aqui nesse texto. Nenhuma novidade, nada muito fora da realidade ordinária de um crente, de um cristão que experimenta no seu dia a dia o poder do Evangelho, o poder da palavra de Deus, o poder do Espírito Santo neles. Então vejamos aqui, eu disse pela manhã, são 7 partes, são 6 peças da armadura e mais uma 7ª atitude, ação que se espera do soldado cristão. Qual é a primeira? Então ele diz aqui no verso 14, estai pois firmes, sempre essa ideia, né? Firme, em pé, cingindo-vos com a verdade. Note, nenhuma novidade, tudo começa com a verdade. Porque essa é a grande luta, né? Entre a verdade e a mentira. A verdade de Deus e a mentira de quem? Quem é o pai da mentira? Jesus disse quem era o pai da mentira: Satanás. Essa é a luta espiritual. Tudo começa com isso, de entender qual é a verdade de Deus e qual é a mentira do diabo. A verdade de Deus é a sua palavra, é o Evangelho. É a pregação de que todos os homens são pecadores e irremediavelmente perdidos, a menos que reconheçam os seus pecados e se entreguem e confiem total, única e exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo. Qual é a mentira do diabo? Ele sempre vai dizer, isso não é suficiente, e portanto você precisa realizar alguma coisa adicional, você precisa complementar isso com essa prática, aquela prática, esse ritual, aquele ritual, esse sistema, essa tradição, alguma coisa a mais. Ou então, ele vai tirar alguma coisa da verdade, ele vai subtrair uma parte da verdade, ele vai decepar uma parte da verdade. Sempre isso, ou acrescenta ou tira. Raramente o inimigo nega frontalmente a verdade. Raramente ele faz isso. Nas suas aparições na Escritura, ele está sempre mentindo. Mas sempre mentindo sutilmente. Sutilmente. Ele nunca está afirmando, se opondo de maneira frontal a Deus. Foi assim que Deus disse? Ele perguntou para Eva. Que vocês não podem comer de nada do que está neste jardim todo aí? Percebe? Ele não chega confrontando, se opondo totalmente a Deus. Ele chega adulterando a verdade. Esse é seu modo de ação. Essa é a sua forma de agir. Até porque, se ele se apresenta com uma negação total e completa da verdade, ele será facilmente desmascarado e rejeitado. Eu sempre digo, né? Se alguém chegar para você e lhe der uma nota de R$3, provavelmente você não vai ser enganado, a menos que seja terrivelmente distraído. Se alguém chegar para você e lhe der uma nota de R$100, mas que a pessoa
imprimiu em casa, na escritura que ele tem lá, na sua impressora que ele tem em casa mesmo, só recortou ali e tal, papel sulfite, deu umas falhazinhas ali, inclusive, né, na parte, estava com pouca cor, o cartucho colorido estava meio acabando, e chegar para você e dizer, está aqui R$50, está aqui R$100, você vai olhar e vai dizer, está brincando, né? Isso é uma brincadeira sua. Tudo aquilo que é escancaradamente falso é fácil de ser rejeitado. O problema é quando algo parece muito com a verdade. O pai da mentira, ele é o pai da mentira por causa da sua habilidade de fazer a sua mentira parecer verdade. E por isso é tão perigoso. Por isso é tão arriscado. Eu não sei quantos de vocês, alguns anos atrás, né, apareceu um rapaz lá em Curitiba, ele disse que ele era o Cristo. Jesus Cristo. Usava até aquelas roupas brancas, barba comprida, igual, parecia aquelas figuras mesmo de Cristo que tem nos desenhos. Tinha uma coroa de espinho na cabeça, andava por aí, os espinhos todos para fora, nenhum para dentro, né? Todos assim, para fora. E ele se autodeclarava o Cristo. Alguma vez, confessa, abre o seu coração, alguma vez você ficou tentado assim, acho que é mesmo. Alguma vez você ficou assim, estou achando que vou me mudar para Curitiba. Não porque a cidade é boa, o clima é friozinho, né? Mas eu vou mudar para lá porque eu quero seguir o Cristo que está lá em Curitiba. Algum de vocês ficou um pouco tentado a fazer isso alguma vez, né? Acho que não, né? Provavelmente não. Por quê? Porque era escancaradamente falso, ridiculamente falso, mas ainda assim tinha gente seguindo, um monte de gente seguiu, mas quem tem um mínimo de conhecimento da verdade não cai nessa. Esse é o problema. O diabo sabe que nós temos um certo conhecimento da verdade e não seremos convencidos a menos que ele seja muito perspicaz e muito sutil. Por isso a verdade é um cinto. É um cinto que tem que apertar. E que precisa ser o mais firme possível. O mais firme possível. Porque senão a calça cai. E as vergonhas aparecem. E a pior coisa que um soldado pode fazer para ir no campo de batalha é não apertar bem esse cinto. Tudo começa, é a primeira peça. Tudo começa com a verdade, tudo começa com se colocar decididamente ao lado da verdade. A verdade é a tua palavra, disse Jesus. A verdade não é a teologia nossa. A teologia nossa, a nossa teologia é uma exposição da verdade. A verdade é a palavra de Deus. A verdade é Cristo. Ele disse, eu sou a verdade. Eu. E por isso a fé cristã, o cristianismo é tão diferente de todas as outras religiões e crenças que existem. Porque todas as religiões e crenças que existem, elas costumam dizer assim, a verdade é isto, este conjunto de ensinos. Ou a verdade é esse conjunto de práticas religiosas, ou a verdade é esse conjunto de ideologias. Cristo diz, a verdade sou eu. Eu. Uma pessoa. É isso que torna o cristianismo bíblico, eu não estou falando ou das religiões que existem, ou das denominações que existem, que também muitas vezes se deixam levar por crendices. Mas o cristianismo bíblico, ele é a verdade, ele é Cristo, o Cristo da palavra de Deus. E o crente verdadeiro aperta o cinto. No último botão,
ou não sei como é que chama aquilo, onde você coloca aquele mecanismo que encaixa o cinto. Argola, sei lá, você sabe. Aperte no máximo. Isso não pode estar frouxo. Isso não pode estar frouxo. A nossa relação com a verdade não pode ser frouxa, não pode ser dúbia, não pode ser, talvez seja, talvez não seja, creio pero no mucho. A nossa relação com a verdade tem que ser decidida. E a verdade que é Cristo tem que estar acima de todas as demais verdades do mundo. Todas as demais ideologias do mundo, todas. A verdade que é Cristo para o cristão é a primeira peça da armadura. É por isso que eu disse que a armadura não é nossa, é de Deus, porque a verdade não é nossa. A verdade é a verdade de Deus. E ele continua, apertou bem o cinto, está do lado da verdade, está com a verdade e não abre. É só o começo. Tem muitas coisas a mais para serem feitas. E a próxima é, vestindo-vos da couraça da justiça. A couraça era aquela malha grossa que o soldado romano vestia mesmo pela cabeça. E muitas vezes ela descia até perto parecia um vestido, descia até perto dos joelhos. Alguns usavam mais curtas, alguns usavam só até a cintura. Havia vários formatos e modelos, evidentemente. Mas a função principal desta couraça, ela não era uma proteção muito grossa, por isso sempre precisava do escudo também. Mas ela protegia razoavelmente, especialmente de ataques de raspão, especialmente de ataques de boa distância. Por isso ela era sim necessária e importante, esta parte, esta peça da armadura. E aqui o apóstolo Paulo chama esta parte de justiça. Nossa justiça. A armadura não é nossa. A armadura é de Deus. Eu já ouvi muitas exposições desta parte, as pessoas dizendo, é a sua vida justa. São as suas obras de justiça que compõem. Irmãos, as nossas melhores obras não passam de trapos imundos. Nossas melhores obras não têm qualquer poder contra o inimigo, não causam qualquer estrago no exército que nós enfrentamos. Isso aqui é justiça de Deus. Isaías 59 já disse, o Senhor se vestiu de justiça como de uma couraça. A justiça que Deus tem, possui, é inerente a Ele, afinal de contas Ele é o único justo. Justiça essa que Ele quer nos dar. Por isso a expressão vestir-se de justiça é sim muito apropriada, porque é um dos termos que explicam da forma mais didática possível o que é, justificação. Justificação. Essa que é a grande doutrina da fé reformada, a justificação pela fé. E o que significa a justificação pela fé? Significa que nós somos pecadores e que as nossas obras jamais agradarão a Deus. Jamais as nossas obras poderão conquistar de Deus qualquer recompensa. Nós só temos mãos vazias para oferecer a Deus. Então, diante dele, nós somos pecadores. Nós não temos direitos. Nós só merecemos a condenação. Mas o que diz o Evangelho, diz que Deus enviou seu Filho, seu único Filho, perfeito, santo, puro, sem mácula, o Cordeiro sem defeito e sem mácula, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele não veio aqui a esse mundo para passear, não veio aqui só para ser maltratado pelos homens também, não.
Ele veio aqui para trazer a justiça de Deus. Trazer a justiça de Deus, primeiramente, para mostrar que Deus é justo. Como eu já mostrei em outros momentos aqui, até que Cristo viesse e derramasse sua vida no Calvário e ressuscitasse, a justiça de Deus esteve ameaçada. Pelo menos tecnicamente, pelo menos legalmente. Por isso também o pai da mentira foi tolerado tanto tempo como um acusador. O fato é que enquanto Deus estava salvando pessoas, e Ele fez isso ao longo de toda a antiga aliança, Ele salvou pecadores, salvou-os. Mas salvou-os por sua própria conta e risco, já que não havia nada nos pecadores que garantisse essa salvação, e nem mesmo Deus tinha ainda feito algo decisivo a fim de garanti-la. Exceto, é claro, os rituais do templo, exceto toda aquela instituição redentiva que o templo significava, mas que era provisório. Deus fez isso. Salvou os crentes da velha aliança com base nisso, mas com base em uma obra incompleta, com base em uma obra provisória. A obra definitiva só foi feita por Cristo, quando Ele veio e perfeitamente obedeceu à lei de Deus em nosso lugar. Ofereceu a Deus tudo o que nós não podemos oferecer. Ofereceu o arrependimento verdadeiro a Deus, ofereceu as obras verdadeiras a Deus e ofereceu a sua própria vida como um sacrifício, como uma oferta pelo nosso pecado. Só então a justiça de Deus foi manifestada, diz o apóstolo Paulo. Só nesse momento a justiça de Deus foi plenamente manifestada para céus e terra, para anjos e demônios, para homens e todas as demais criaturas racionais de Deus. Mas Deus não veio só para mostrar a sua justiça. Jesus não veio só para mostrar. Lembra? Ele vestiu a justiça. Ele vestiu a camisa do time. Ele vestiu a armadura do exército. Porque ele veio também para ser um modelo para todos nós, para nos dar a sua couraça. Agora nós também podemos nos vestir de justiça. Nos vestir de justiça. Não a nossa justiça, mas a dele. A justiça dele, então, é aplicada às nossas vidas. De modo que Deus olha para cada um de nós que crê em Jesus Cristo e diz: não há mais nenhuma condenação para essa pessoa. Não há mais nenhuma possibilidade de condenação para essa pessoa. Ela está justificada. A couraça da justiça está sobre ela. Nada pode atingi-la. Ela está plenamente justificada. Essa é a nossa segurança. É por isso que nós podemos ir ao campo de batalha com coragem, porque nós sabemos que graças à couraça da justiça que Deus nos deu e que nós podemos nos vestir dela, nada mais que o inimigo possa fazer poderá nos atingir de fato. Isso significa plena segurança, uma garantia que o Senhor mesmo nos dá. E quanto às nossas obras, elas também têm uma parte aqui, um papel aqui, uma participação aqui. Secundária, essa participação é verdade. Porque primária é sempre Deus, né? A ação de Deus é sempre primária, é sempre causa primária. Mas as nossas reações fazem parte do processo. Então agora,
já que ele é santo, ele diz, sejam vocês também santos. Lembram o que nós falamos ao longo da exposição dessa carta? O imperativo, que é sustentado pelo indicativo, a descrição das grandes coisas que Deus fez por nós, através do Evangelho da Salvação, esse é o indicativo, sustentam as ações necessárias que são esperadas de nós, e que são ordenadas imperativamente a nós. Façam isso, porque vocês já são isso. Então, sejam justos, porque vocês já são justos. Sejam justos, porque vocês já foram justificados. Justificados pela fé em Cristo Jesus. A próxima peça são as botas. Ele diz no versículo 15, calçai os pés. Os pés não podem ir descalços, desnudos para o campo de batalha. Porque não só são frágeis e facilmente se machucam nas pedras e nas armadilhas, mas também porque descalços nós não temos firmeza. Descalços no meio da lama, ou em cima do gelo, ou na areia, nós escorregamos facilmente. Os soldados romanos usavam botas produzidas com uma boa tecnologia para a época, evidentemente, e todas elas tinham garras. As garras que ficavam na parte de baixo, parecidas com chuteiras, de jogador de futebol atualmente, um pouquinho maiores, ajudavam os soldados a ter equilíbrio, a ter firmeza, já que eles precisavam ficar em pé e segurar o escudo com toda a força possível contra todos os avanços dos inimigos. Aqui Paulo diz, sim, vocês também precisam ter essas botas, esses calçados prontos, preparados, firmes, fixos, que lhes dão firmeza. Mas ele diz que isto é a preparação do Evangelho da paz, que deve significar simplesmente prontos para pregar o Evangelho a todo momento. Preparados para comunicar as verdades do Evangelho em qualquer situação, a qualquer hora, em qualquer lugar. Esse é um dos ensinos claros da palavra de Deus. Todo cristão tem que estar sempre preparado, sempre pronto para dizer, Pedro fala isso, dar, explicar aos outros qual é a razão da sua esperança, qual é a razão da sua fé. Tantas vezes nós estamos preparados para discutir sobre tantos assuntos aleatórios do mundo, Se nos perguntam qualquer coisa sobre carros, nós sabemos tudo sobre os carros. E sabemos debater e discutir, essa marca é melhor, aquela melhor, essa é pior. Se nos perguntam sobre roupas, nós sabemos tudo sobre roupas. Qual marca, qual tecido, qual forma. Se nos perguntam sobre metodologias de ensino, nós sabemos sobre todas elas, nós temos tudo na ponta da língua, nós sabemos argumentar, defender o que é melhor, o que é pior, o que é correto, o que é errado. Se nos perguntam sobre qual é o melhor time de futebol, então nem se fala. Todo mundo torce para o melhor time de futebol, Pena que só tem um. Mas o Evangelho? E tantas vezes quando o Evangelho está ali, pronto para ser compartilhado. Porque as pessoas à nossa volta estão vivendo situações, muitas vezes preparadas por Deus, para que fiquem abertas, inclinadas a ouvir o Evangelho
E o que nós fazemos? Emudecemos, nos calamos, vamos embora amedrontados, envergonhados. Ou às vezes começamos a discutir sobre igreja, de defender que essa igreja é melhor que aquela, que essa, como se isso fosse produzir alguma mudança. É o Evangelho, Paulo fala. O Evangelho tem que estar na ponta da língua, ou na ponta dos pés, preparados, firmes, com o Evangelho sempre pronto. Curioso, né? É briga, é luta, é guerra, mas ele diz Evangelho da paz. Não confunda a guerra em si, espiritual, que nós enfrentamos, com a nossa vontade de brigar. Porque tem muito crente que o que ele mais gosta de fazer é brigar. Briga por tudo e qualquer coisa. Ele se sente chamado para ser soldado. Só que ele briga pelas batalhas, ele luta as batalhas aleatórias, erradas. Perde seu tempo. A nossa luta é pela verdade. A nossa luta é pela justiça. A nossa luta é pelo Evangelho. Só pelo Evangelho vale a pena lutar. E esse Evangelho não é o Evangelho da briga. Não é o Evangelho da briga. Quantas vezes também as pessoas começam a discutir sobre o Evangelho e terminam em quê? Em briga. Em confusão. Olha, sempre que você começar a pregar o Evangelho e terminar brigando com alguém, alguma coisa esteve errada aí. Sempre que você começar a pregar o Evangelho no final vira briga, alguma coisa estava errada na sua exposição. Você não expôs o Evangelho da paz. Você entrou na briga pessoal. Se sentiu ferido porque a outra pessoa talvez ofendeu algo, falou algo que você não gostou. Nós não estamos lutando por nós mesmos. Nós estamos lutando pelo Evangelho. E esse Evangelho é da paz. Porque nós somos soldados, sim. Mas nós somos, acima de tudo, pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores. O nosso lema é paz até a morte. E, frequentemente, o que pode esperar o cristão, nesse sentido, é a morte mesmo. Por isso, quando eu estava expondo aqui o livro do Apocalipse, nas quartas-feiras, algumas vezes eu destaquei esse fato, né? Lá há uma descrição do exército também, o Senhor convocando o exército para a batalha. Eu disse só que, diferentemente dos exércitos convencionais que vão para a batalha para matar, nós vamos para morrer. Nós somos enviados, disse Jesus, como ovelhas. Ovelhas para o meio de lobos. Por que Jesus fez isso com a gente, hein? Por que Ele não manda a gente para o meio das ovelhas? Ovelha para o meio de ovelhas. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. O que os lobos vão fazer com as ovelhas? Normalmente. Mas Ele não mandou que as ovelhas se transformem em lobos para enfrentar os lobos. A pior coisa que nós como cristãos podemos fazer nessa batalha é imitar o mundo. É achar que usando as armas do mundo nós vamos ganhar a guerra. Ovelhas que se vestem de lobos, na verdade são lobos vestidos em pele de ovelha. Não, nós somos ovelhas e continuamos sendo ovelhas, mesmo no meio dos lobos. Estamos ali por causa do Evangelho da paz.
E o que mais ele diz aqui? Além disso, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Veja que a primeira das peças da armadura que tem aqui uma descrição da sua eficiência, da sua eficácia. A fé é o elemento central dessa história, na verdade, né? Nós somos justificados pela fé. A verdade que nós conhecemos é a verdade da fé. O evangelho que nós pregamos, que é o evangelho da paz, é recebido pela fé. É fé do início ao fim. Até mesmo quando Paulo depois aqui faz a sua saudação, e aqui nessa carta, interessantemente, se percebe que a saudação é tão curta, né? O finalzinho aqui, ele só diz, mandei o Tíquico aí para falar um pouco a meu respeito para vocês, para que vocês não fiquem muito preocupados comigo. E no fim é isso, e paz com vocês, e amor com fé. Amor com fé. O amor verdadeiro é com fé. É um pouco curioso só um parênteses rapidinho aqui, né? Por que essa saudação final tão curta? Se Paulo ficou tanto tempo entre os Efésios e conhecia eles tão bem, ficou 3 anos lá, normalmente ele faz saudações bem longas, né? Saúda o Beltrano, o Ciclano, a Mariazinha, a Tiazinha, todo mundo lá. E agora ele simplesmente diz, tchau, gente. Tenho a impressão que essa parte final da carta, é só uma impressão minha, essa parte final da carta foi tão intensa quando ele fala da armadura tal, que ele disse, eu vou acabar rápido isso aqui porque eu não quero que vocês pensem em outra coisa, no fim de tudo, do que na realidade do nosso conflito espiritual. Na seriedade disso. E na necessidade de viver o Evangelho na sua totalidade, com todas essas armas, a fim de poder vencer a batalha. Vencer todo dia, todos os dias, a batalha pela fé. Mas especificamente o escudo. O escudo era, claro, é a peça principal da armadura do soldado romano, eu já disse isso. Era a peça principal da armadura. Principalmente porque ele era grande, conseguia cobrir da cabeça até quase no joelho, sobrava pouco espaço, e claro, se o cara colocar o escudo no chão, ele se esconde inteirinho atrás desse escudo. E principalmente porque esse escudo que os romanos usavam tinha algumas qualidades muito interessantes, se encaixava muito bem com os outros escudos, então aquela famosa formação tartaruga que eles gostavam de fazer, encaixando os escudos uns nos outros, praticamente criava uma barreira intransponível para os ataques inimigos. Porém, os inimigos costumavam utilizar setas incendiadas. E aí os escudos normalmente não eram muito eficientes, porque um escudo de madeira, muitas vezes era assim, um escudo feito de madeira, grossa, reforçada, ele não ia conseguir resistir ao fogo, lançando uma seta incendiada e acabar se cravando no escudo, incendiando o escudo, o soldado ia ter que jogar o escudo fora. A tática romana era revestir a parte de fora do escudo com peles de animais, claro, e molhar essas peles. Elas iam todas embebidas, bem molhadas para o campo de batalha. Assim, quando a seta adversária voava e atingia o escudo, ela normalmente apagava e não fazia o efeito esperado que causaria em outras situações. É isso que o texto diz aqui, basicamente. Nós temos que tomar o escudo da fé, embraçar, segurar ele, literalmente colocar no braço, segurar no braço o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados, as setas com fogo que o maligno lança contra nós. Então observem que Paulo nunca perde de vista quem é o inimigo.
Não são os homens, não são as pessoas, não são as instituições necessariamente. Todos eles podem ser instrumentos dele, mas o inimigo é o maligno, o diabo, com todo o seu exército, com todo o seu poderio. Muitos aqui pensam que talvez esses dardos inflamados sejam os pensamentos sombrios que o inimigo lança contra nós. Vejam, Satanás, eu entendo que ele não tem acesso à nossa mente. Para que ele tivesse acesso à nossa mente, ele precisaria ser onisciente, né? De alguma forma, ele precisaria ser onisciente. Ele teria que ter um poder maior do que eu creio que ele tenha. A menos que ele possua uma pessoa. No ato de possessão demoníaca, aí sim, o inimigo se torna o controlador da pessoa como um todo. Mas não havendo possessão demoníaca, e no caso específico dos crentes, não há. Ou seja, crentes verdadeiros não podem ser possuídos pelo diabo. E por que não podem ser possuídos pelo diabo? Porque já tem morador dentro da casa. A casa já está ocupada, já tem morador dentro dela. Quem é o morador que está dentro da casa? Que é o crente. É Jesus Cristo na pessoa do Espírito. Jesus Cristo na pessoa do Espírito Santo. E então é o seguinte, não dá para eles dividirem a casa. Cada um vai ficar com uma parte. Sala e cozinha para o Espírito Santo, quartos e banheiros para o diabo. Não dá para dividir a casa. Uma casa dividida não subsiste, Jesus disse também. Se alguém é habitado pelo Espírito de Deus, não pode ser habitado pelo espírito do mal. Contudo, pode ser atacado por ele. E aqui está o exemplo. As setas, os dardos inflamados do maligno que são lançados contra nós. Sim, Satanás não precisa, digamos assim, ele não lê a nossa mente, Mas nem sempre você precisa ler a mente do outro para saber o que ele está pensando. Esposas e maridos que o digam, né? Basta olhar para a cara da esposa ou para a cara do marido certo dia, ela diz, eu sei o que você está pensando. A convivência. A convivência, muitas vezes os nossos pensamentos estão estampados na nossa face. Até pessoas que nem nos conhecem tanto olham e dizem assim, você está com um problema, né? Está passando por alguma situação, por quê? Porque o seu semblante está carregado, está triste. Nós muitas vezes colocamos nossos pensamentos na face. O problema é que, vejam, se muitas vezes os pais sabem o que os filhos estão pensando, os cônjuges sabem o que os outros estão pensando, e a gente só se conhece há pouco tempo, né? Pouco tempo. A gente se conhece há poucos anos, Satanás nos conhece há muito tempo. Muito tempo. Ele nos estuda há muito tempo. Por isso ele não precisa ser onisciente para frequentemente saber exatamente o que nós pensamos e criar estratégias para induzir pensamentos errados na nossa mente. Ele pode usar outras pessoas para fazer isso, ele pode usar situações do cotidiano para fazer isso, às vezes ele pode usar até mesmo boas pessoas para fazer isso. É a chamada palavra errada no momento errado. Às vezes a palavra certa na hora errada. De muitas maneiras, as setas inflamadas do diabo voam. E se o escudo não estiver de prontidão, elas vão nos atingir. Elas vão nos acertar. O que ele ganha com isso? Eu já disse, em última instância, nunca vai conseguir reverter a batalha, o estado da guerra. Mas ele está interessado em cada baixa. Para ele, cada pequena vitória conta.
Cada pequeno momento de indecisão conta. Cada pequeno momento de incredulidade conta. Cada fraqueza nossa conta para Ele. Razão pela qual o escudo tem que estar sempre lá. E por que é o escudo da fé? Porque todas as vezes que nós nos vemos atingidos por dúvidas, acho que uma das coisas mais comuns que acontece com o povo de Deus é sentimento de culpa. Porque a gente fica negando a culpa, mas chega uma hora que ela cai, e cai pesado. E aí, passa para o outro lado, aí nós achamos que não tem mais perdão. Duvidar do perdão de Deus, eu diria que não há nada mais saboroso para o inimigo do que quando ele nos leva a duvidar do perdão de Deus. Às vezes nós vemos nossos pecados e pensamos, não tem como isso ser perdoado. Mas o perdão de Deus só tem um limite. Qual é? A falta de fé. Sempre que nós cremos no perdão de Deus, Ele está disponível a nós. E por isso, todas as vezes que o inimigo tentar convencer você de que a redenção não funcionou no seu caso, você deveria humildemente dizer para ele: eu sei muito bem que eu não sou lá essas coisas como crente. Eu sei muito bem que eu tenho falhado e fracassado em muitas áreas da minha vida. Mas eu não estou lutando com você com a minha armadura. Eu estou lutando com a armadura de Deus. E eu estou revestido da justiça de Deus. E eu estou aqui com o Evangelho de Deus. E eu creio que Deus me aceita pela fé. É essa fé que apaga todos os dardos inflamados do maligno. E na sequência ele diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. As duas últimas peças, importantíssimas também, capacete, né? O elmo, o capacete que cobre e protege a cabeça. Os romanos, era a única parte da armadura que eles enfeitavam, colocavam até umas plumas, umas penas algumas vezes. Mas tinha uma função importantíssima, aguentava golpes de espada. E também, eventualmente, alguma seta. Até hoje, né? Capacete é provavelmente o instrumento de defesa mais usado no mundo todo. É usado nos esportes, é usado nas guerras, é usado na construção civil, é usado em todas as áreas, porque nós sabemos que a parte mais sensível do nosso corpo é a cabeça. E que se ela for atingida, é o jeito mais rápido de morrer mesmo. É o jeito mais rápido e mais inevitável. Por isso, o mundo aprendeu a importância do capacete. Mas por que nós estamos o tempo todo sem ele por aí? E também nós vemos isso frequentemente acontecer. Você vai lá e contrata alguns funcionários para fazer uma reforma sua e você disponibiliza os capacetes, só que eles não usam. Ficam todos empilhadinhos lá no armário. Tem que vir um engenheiro do trabalho para dizer: coloca o capacete. As pessoas parecem achar desnecessário. No Brasil tem que ter lei, né? Se não colocar o capacete, você leva multa. Ou seja, o governo tem que nos multar para que a gente aprenda a nos proteger, a cuidar de nós mesmos. Por que tantas pessoas não usam o capacete? Mas não é desse capacete que estamos falando aqui. Estamos falando do capacete da salvação.
E outra vez, é salvação de quem? De Deus. A armadura é todinha dele. Ele também nos dá a salvação. E a salvação aqui é posta como um capacete, porque é a ilustração máxima da segurança. Segurança da salvação. Eu não consigo entender como tem muito crente que vive na eterna insegurança. Que não creem, não tem certeza da própria salvação. Todo crente verdadeiro deve ter certeza da sua salvação. E isso não significa que ele acha que ele é bom, perfeito, maravilhoso, sem defeito, que Deus gosta muito dele porque ele é muito bonzinho. É bem o oposto disso. Ele é bem o oposto disso e sabe disso. Mas outra vez, ele entende que a salvação é de Deus, é um dom de Deus, é parte de todo esse pacote de bênçãos, todas as bênçãos que Deus tem para nós e que Ele efetivamente nos dá. A cabeça é a parte principal do corpo. A salvação, a certeza da salvação é a nossa maior segurança. Porque assim, todas as vezes que nós fomos atacados pelo inimigo, nós nos lembraremos de que, graças a Deus, não podemos perdê-la. Porque se pudéssemos perdê-la, a perderíamos já. Olha, se nós pudéssemos perder a salvação, provavelmente nós não sairíamos daqui hoje com ela. Nós já perdíamos ali na porta. A salvação nos é dada como um dom irrevogável. E ao contrário disso se tornar um motivo de orgulho, de soberba, de prepotência, não. Isso nos faz ser humildes e dependentes de Deus. Apegados a Ele, portanto, nossa cabeça está garantida. E como viram até aqui, são todas armas de defesa. Só tem defesa aqui. Mas finalmente chegou a vez da espada. E agora você pensa, finalmente eu vou poder dar umas espadadas por aí. Só que aqui Paulo não usa o termo espada para designar aquela longa espada que também os romanos usavam algumas vezes no campo de batalha. Paulo usou um termo que denotava uma espada menor. Pouco maior que uma faca, na verdade, mas uma boa espada ainda assim. Porque ela também era uma arma de defesa. Ela é uma arma de ataque, sim, você ataca com a espada. Mas se a espada é a palavra de Deus, ela é também principalmente uma arma de defesa. E para lembrar disso, Jesus usou essa espada nas 3 vezes em que Satanás o atacou, lá na tentação registrada no começo dos evangelhos de Mateus e de Lucas, nos respectivos capítulos 4. Ele apenas usou a palavra contra Satanás. A nossa grande arma de defesa, portanto, continua sendo a palavra de Deus. Conhecer bem essa palavra. Vejam, eu não sei, imagino que a maioria de nós não está muito acostumada a manejar armas de fogo. Eu não estou entrando na discussão se isso é bom, se isso é ruim, não é esse meu ponto nesta noite. Mas se alguém chegasse aqui e desse na sua mão uma arma de fogo, você sabe o que fazer com ela? Você sabe pelo menos de qual lado pegar? Você sabe como é que coloca as balas? Como é que puxa o gatilho? Como é que mira? Provavelmente a maioria de nós não faz a mínima ideia. Tem uma noção vaga, assim, porque já viu muito filme por aí, então, uma noção vaga. Mas é provável que a maioria de nós, aliás, eu acho que a maioria de nós nunca pegou numa arma. De verdade.
E eu não estou aqui defendendo se é para pregar ou não, não é esse meu ponto. Eu só estou ilustrando para dizer que nós não estamos muito acostumados com armas. Mas então, e se você tiver que usar uma arma dessa? Vai saber? Provavelmente vai atirar no próprio pé. Ou nem vai atirar. Vai ficar apertando o lugar errado. Não vai sair nada, não vai disparar nada. Ok, eles não tinham armas de fogo, eles tinham espadas na época. Outra vez, se alguém nunca pegou numa espada, e num dado momento ele tem que pegar essa espada para se defender, ele vai perceber que é mais difícil do que parece. É bem mais difícil do que parece. Eu lembro quando eu comecei a fazer aula de tênis, queria aprender a jogar tênis. Eu olhava na televisão e dizia, esporte fácil. Coisa fácil, só bater na bolinha. Ela vem, você pega a raquete, pá, bate. Coisa simples de jogar, esse é o esporte fácil, eu vou aprender a fazer. Na minha primeira aula, meu professor disse o seguinte, eu vou sacar aqui para você 10 vezes. Se você devolver uma única vez a bola para o meu campo, 2 meses gratuitos de mensalidade. Eu falei, opa lá, 2 meses gratuitos. Paguei os 2 meses, tá? Só para encurtar aqui a história. É mais difícil do que parece. Olhando de longe parece fácil. Na hora que aquela bolinha vem forte, e você não coloca a raquete exatamente na posição que tem que estar, ela faz empate, vai para qualquer lugar, menos de volta para o campo. Manejar uma espada parece fácil, quando você vê o profissional fazendo. Mas o amador. A questão, meus irmãos, é que todos nós aqui fomos chamados para sermos profissionais da espada. Às vezes você pode pensar, é fácil para alguns pregadores, expositores, que manejam a espada há tanto tempo, é fácil. Não, não é. Não é nada fácil. Demanda muito treino. A necessidade de manejar, aliás, Paulo falou isso, né, para o Timóteo. Timóteo, você precisa manejar bem a palavra de Deus. Parece que eu estava pensando na espada ali, porque manejar é com a mão mesmo, né? Manipular, manejar a arma. Mas se você só pega essa arma ali uma vez por semana só para lustrar ela, e não treina, e não usa, e não combate, vai ser difícil vencer a luta. Vencer a luta diária. Sabe, a melhor coisa que poderia acontecer depois desse sermão, encerrando aqui hoje, era você tomar a seguinte decisão: a partir de hoje, eu vou estudar mais essa palavra. Eu vou praticar mais com essa arma. Não vai ficar na minha estante. Não vai ficar no quadro na parede. Eu vou usar mais isso. É a minha arma. A única aqui que não só me defende, mas também eu posso atacar um pouco. E a última coisa que Paulo menciona aqui, já não como peça da armadura, mas finalizando ele diz, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, ele diz aqui, já terminando a carta, para quê? Para que eu possa cumprir a minha missão. Por que que Paulo precisava da oração dos crentes? Ele não é Paulo, o apóstolo. O Senhor já não o capacitou com todos os dons necessários. Ele já não está... Será que Paulo faltava um pouco de convicção no trabalho dele, no ministério dele?
E por que ele está pedindo oração? Porque Paulo sabe que não é fácil. Que a luta não é fácil. E que não tem ninguém fortão nessa história. E que todos precisam de auxílio. E se oração é uma arma, ele não chama aqui de arma, mas está falando das armas. E se talvez a oração também seja, eu diria que é a mais democrática das armas. Qualquer um pode usar. O tempo todo. Em qualquer lugar. E é muito interessante porque, se você pensar na armadura aqui como peças individuais, elas são todas peças mesmo que estão ali no soldado, né? O capacete, a couraça, o cinto, as botas, o escudo, a espada, tudo muito perto dele. E de certa forma, elas todas têm alcance limitado, né? Alcance limitado. O escudo é só até aqui, a espada é só até ali, o capacete já está aqui, né? A couraça está aqui, o cinto. A única coisa aqui que não tem limite é a espada, ou melhor, é a oração. Em todas as suas formas. Sabe, hoje em dia, os exércitos mais sofisticados, eles quase não precisam mandar soldados para o campo de batalha. Sim, as guerras ainda são decididas em última instância lá com soldado no campo de batalha, mas o sujeito fica na casa dele controlando um drone, lá no meio, e o objeto voa e vai não sei aonde, e acerta cirurgicamente o lugar. Ou eles lançam mísseis dos seus navios de guerra do outro lado do mundo, atravessa, anda 10 mil, 15 mil quilômetros, acerta a casa. Acho que muito tempo antes disso existir, Deus já nos deu algo parecido. Já nos deu algo parecido. Uma arma que não pode ser limitada pela distância, pelo tempo, pelo espaço. Uma arma capaz de produzir efeitos, resultados, nos lugares mais impossíveis, longínquos, distantes. Olha o que Paulo está dizendo aqui: orem por mim, vocês lá em Éfeso, eu sei lá onde que eu estarei. Orem por mim, para que naquele momento que eu estiver lá no campo de batalha, pregando o Evangelho, eu faça com intrepidez, faça conhecido o mistério do Evangelho. Ou agora mesmo, enquanto eu estou em cadeias, nesse momento Paulo estava preso, mas ele queria pregar para os caras ali, para os pretorianos e para as pessoas que o visitavam, mesmo correndo riscos de ter a sua pena aumentada por causa disso, sim, mas ele queria continuar falando, por isso ele pede a oração. De certa forma, a oração é essa arma que ultrapassa os limites do tempo e do espaço. Mas sim, todas essas armas aqui estão à disposição para todos os crentes. Nos exércitos convencionais, soldados comuns, né, por aí, são os mais fortes mesmo que vencem, são os mais altos, os mais musculosos, os mais ágeis. E eventualmente, né, necessariamente, as pessoas com menos habilidades físicas não vão conseguir entrar nesses pelotões de elite e lutar nessas... Mas todos nós podemos, irmãos. Na luta espiritual. Na luta espiritual. Homens, mulheres, idosos, adolescentes, crianças podem lutar. Porque podem estar vestidos da armadura de Deus e serem soldados aptos para o campo de batalha. Por isso esse exército do Senhor é o mais extraordinário de todos. Tem as melhores armas. Os piores soldados, é verdade, que somos nós.
mas capacitados pela força de Deus e pelo seu poder e com a sua armadura. Lembra que eu falei, uns 2 domingos atrás, por que o diabo nos odeia tanto? Também porque ele nos teme. Ele teme o que nós podemos fazer no meio do império das trevas. Nós podemos fazer muitos estragos, só que nós não estamos ali para fazer estragos. Nós estamos ali para salvar pessoas. Isso é um estrago para ele, claro, evidentemente. A nossa luta é simples, irmãos. Nós temos que avançar com o Evangelho aqui nesse mundo. Isso tem que ser feito em todo e qualquer lugar, à nossa volta, nos poucos metros quadrados que nos cercam, mas também até os confins da terra. Fazendo isso, como Paulo diz aqui, com intrepidez, nós vamos vencer a guerra. É porque ela já está ganha mesmo. Nós vamos vencer. A nossa questão não é vencer ou perder, porque a guerra está ganha. A nossa questão é ficar em pé. É permanecer em pé. Até o último instante. O nosso desafio pessoal é permanecer firmes. Essa é a palavra que ele mais repetiu aqui. Estai, pois, firmes. Fiquem em pé. Aguentem em pé. Aguentem até o fim. Pessoal, orem por mim, Paulo diz, para que eu aguente em pé. Se até Paulo precisa de oração, que dirá nós? Aprendamos, portanto, irmãos, a lutarmos juntos. Abandonar batalhas, lutas tolas. Nos concentrarmos no Evangelho. Na pregação pura e verdadeira do Evangelho. Sabendo que o inimigo vai contra-atacar, sempre, inevitavelmente. Mas aí então, nós vamos levantar a armadura de Deus. E com ela, ficaremos em pé. Para finalizar, vejam que Paulo disse o seguinte, que nós tínhamos que tomar toda a armadura de Deus, no verso 13, para poder resistir no dia mau, Eu já falei, o dia mau era aquele momento máximo de tentação. Mas ele continua, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Não basta vencer uma batalha. É para vencer todo dia. Não basta vencer uma vez por semana. É para vencer todo dia. E quando venceu tudo, não chegou férias. Não chegou o tempo de férias. Paulo diz, continue inabalável. Continue em pé. Porque nós somos chamados a permanecer em pé até que Ele venha. Ou até que a gente vá até Ele. Por isso, João disse, Jesus disse para os crentes das 7 igrejas, entre outras coisas, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus nos abençoe, irmãos e irmãs. Amém.